Já parou para pensar como seria se o final da primeira grande história do mundo não fizesse o menor sentido para os nossos padrões de hoje? Pois é, a gente vai mergulhar na epopeia de Gilgamesh para decifrar um final que quebra todas as regras. Em vez de levar o herói para um lugar novo, ele o devolve exatamente para o ponto de partida. Vamos entender por quê. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Geralmente, a gente espera que o herói mude, que o mundo ao redor dele seja diferente, que tenha uma resolução, sabe? Mas a epopeia de Gilgamesh vem e nos desafia a pensar: e se o final mais poderoso for, na verdade, um retorno completo ao início? É basicamente a diferença entre uma estrada e um círculo. As histórias modernas levam a gente por um caminho reto, uma jornada de transformação. O herói termina em um lugar totalmente novo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Já Gilgamesh, ele nos leva para dar uma volta completa, terminando exatamente onde começou. A grande pergunta é: por quê? Então, a chave para decifrar esse enigma todo está na própria estrutura da história. Segundo o especialista David Dalmrush, a epopeia combina, de um jeito brilhante, duas formas clássicas de narrativa, a cômica e a trágica. E é nessa mistura que o segredo do final se revela. Agora, calma lá. Quando a gente fala em estrutura cômica, não tem nada a ver com piada. No sentido clássico, uma comédia é uma história onde a ordem é bagunçada e no final tudo volta ao seu lugar. É sobre fechar um ciclo, voltar ao equilíbrio. A jornada de Gilgamesh como um todo segue essa estrutura de retorno, de fechar o círculo. Só que, dentro desse grande círculo, dessa estrutura cômica, existe uma linha reta e profundamente trágica. E essa é a história do melhor amigo dele, o Enkidu. A tragédia do Enkidu é o que move a busca do Gilgamesh e dá todo o peso emocional para a epopeia. O caminho do Enkidu é desolador. Ele se perde, ele amaldiçoa a própria vida e morre de um jeito terrível. A história dele é um aviso, sabe? Um caminho direto para a perdição que contrasta totalmente com o ciclo de retorno do Gilgamesh. E aí a mensagem da epopeia fica cristalina. Ela apresenta dois caminhos: o de Enkidu, que leva à autodestruição, e o de Gilgamesh, que é sobre retornar. É um chamado à sabedoria, que não vem de fugir da vida, mas de voltar para ela com um novo entendimento. E o Gilgamesh aprende isso da forma mais dura. Depois de viajar até os confins do mundo atrás da vida eterna e falhar, ele chega no fundo do poço. Ele está exausto, derrotado e com a sensação de que toda a sua jornada épica não serviu para nada. As palavras dele para o barqueiro, o Urshanabi, capturam perfeitamente esse desespero. Não cheguei a lugar algum, e nada aconteceu. As lágrimas rolando pelo rosto, ele está completamente quebrado. É o ponto mais baixo da vida dele. E é nesse momento, no fundo do poço, que uma coisa crucial acontece. A perspectiva do Gilgamesh muda, assim, da água para o vinho. Ele para de lamentar o que perdeu como indivíduo e começa a enxergar o que ele construiu para sua comunidade. Ele olha para a cidade dele, e ele não vê só tijolos e argamassa. Não. Ele descreve com carinho a grande muralha que ele construiu, a organização da cidade. Ele vê o legado dele, uma coisa real, duradoura, que vai servir ao povo. Ele encontra valor não na imortalidade pessoal, mas na criação coletiva. E essa é a verdadeira transformação. Ele não volta sendo o mesmo rei arrogante de antes. A jornada o quebrou, mas o reconstruiu de outra forma. Ele perdeu a chance da imortalidade, mas ganhou sabedoria ao aceitar o seu lugar no mundo. Ele volta mais triste, sim, mas infinitamente mais sábio. E é aqui que a epopeia revela sua jogada mais genial. O final da história é literalmente o seu começo. As palavras que descrevem o Gilgamesh lá no início são as mesmas que ele mesmo diz no final, fechando o círculo da narrativa. Mas como isso é possível? A resposta está no ato final do Gilgamesh. Quando ele retorna, ele grava toda a sua jornada numa tábua de argila e a enterra na fundação da muralha de Uruk. Ele não só constrói uma cidade, ele une a sua história pessoal com o seu legado físico, para sempre. E aqui está o ponto central de tudo. Gilgamesh finalmente alcança a imortalidade, mas não do jeito que ele esperava. A vida dele tem um fim, mas a sua história se torna eterna. Dentro do texto, ele se transforma de herói em autor, garantindo que a sua sabedoria sobreviva ao tempo. E isso deixa a gente com uma última reflexão. O círculo de Gilgamesh se fecha, mas, ao escrever a própria história, ele a abre para todo mundo, para sempre. O que nos faz pensar: se uma história pode tornar seu autor imortal, será que essa história realmente tem um fim? Ou ela só recomeça a cada nova pessoa que a lê?